Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Está entrando no ar mais um programa Momento com Deus. Que bom estarmos juntos uma vez mais na presença desse Deus maravilhoso, para buscarmos a renovação da nossa esperança em Deus, para buscarmos a renovação da nossa fé em Deus. Aí, de uma forma secular, existe um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Eu discordo, porque em Deus, em Cristo, a esperança nunca morre. Você pode ter certeza disso. Independente da causa que você esteja atravessando. Deus quer que você tenha fé, confiança e acredite nele. E ele vai operar o milagre na tua vida. Você pode ter certeza disso. Eu quero desejar um seja bem-vindo para você que está no Brasil, no exterior, nos 4 cantos desse planeta. Lembrando a você que esse programa vai ao ar sempre todas as terças, quintas e sábados, a partir das 14 horas, horário de Brasília. Para todos os nossos irmãos que estão no exterior, por gentileza, acompanhe o fuso horário para você não perder nenhuma das nossas programações. Se porventura você não deu tempo de chegar no horário da programação, fique tranquilo, não se preocupe. É só você entrar dentro do canal Orando com Jesus, que o programa fica lá dentro do canal. Fica lá guardadinho para você, quando você chegar do seu compromisso, dos seus afazeres. É só você ir lá conferir, assistir e não quebrar nenhuma das nossas campanhas, tá bom? Porque campanha, você tem que ser fiel na campanha. Dentro dos propósitos que é proposto dentro da campanha e também respeitar os dias das campanhas. Amém? Fazendo isso, fique em paz, fique tranquilo com Deus, que é o tempo certo, Deus vai lhe abençoar. Eu preciso falar uma coisa muito importante com todos os nossos irmãos. Campanha. O que é uma campanha? Às vezes tem pessoas que não sabem o que é uma campanha, qual é o efeito da campanha, qual é a influência de uma campanha. A campanha é o seguinte, eu chamo campanha de uma semente. A campanha é uma semente. É uma semente que você planta. Quando você entra numa campanha, você faz uma campanha, você planta uma semente. A campanha ela pode até terminar e você não receber a resposta que você colocou diante de Deus dentro daquela campanha. Mas a campanha, a finalidade dela, como semente, é o seguinte, você faz a campanha e ao tempo certo ela vai brotar, ela vai germinar. Ou seja, no tempo certo, Deus vai lhe responder. O importante é você saber que você está plantando com Deus e ao tempo certo você vai colher. Como é que o senhor sabe disso, missionário Marcelo? Que ao tempo certo eu irei colher? Simples. Porque Deus, ele não deixa ninguém sem resposta. Ainda que a resposta de Deus seja uma resposta desfavorável àquela que você estava aguardando, não importa. O que importa é que Deus sabe de todas as coisas, e o que importa é que Deus vai lhe responder. Deus não deixa ninguém desavisado. Deus, ele responde a todos. Embora algumas pessoas
não aceitam determinadas formas que Deus responde, porque Deus tem suas formas, suas maneiras de trabalhar, de responder, e às vezes a gente, né, traça um objetivo, a gente tem algo em mente e acontece totalmente o contrário. Mas o importante é que Deus não falha e Ele nos responde. Amém? Olha, eu quero desejar que seja bem-vindo para você, meu irmão católico, você espírita, você evangélico, você livre pensador, praticante, não praticante, e principalmente você que está distanciado da casa e da presença de Deus. Olha, eu sempre falo sobre isso. Não faça isso. Você está correndo risco, isso é um perigo. Ninguém prevalece ou subsiste distanciado da presença de Deus. Assim como o segredo da vitória de todos, a começar por mim, o segredo da vitória de todos está no jejum e na oração. Então são 3 coisas que você não pode deixar de fazer: jejuar, orar e buscar Deus. 3 coisas fundamentais que você não pode deixar de fazer. Faça isso. Você fazendo isso, você está tendo uma vida com Deus. Se você está tendo uma vida com Deus, ao tempo certo, Deus ele vai bradar na sua vida. Ao tempo certo, ele vai te responder. E uma coisa muito fundamental, é intimidade com Deus. Irmão, não tem preço nessa vida que pague a nossa intimidade com Deus. De tudo que você precisa, de tudo que você vai fazer, depende. Você precisa, em primeiro lugar, ter intimidade com Deus. E uma coisa interessantíssima, sabe o quê? Essa intimidade não é só para pastores, para bispo, para presbítero, evangelista, diácono, obreiro, não. Essa intimidade é para todos, irmão. Coisa linda que Deus faz. Todos podem ter essa intimidade. Ó, 2 coisas. Coloque isso na sua cabeça e nunca mais se esqueça. 2 coisas que todos podem possuir: intimidade com Deus e ser usado por Deus. Porque às vezes tem pessoas que pensam, irmão, que só quem é usado é o missionário, só quem é usado é o pastor, só quem é usado é o presbítero, só quem é usado é o evangelista, o bispo. Não, discordo disso. Negativo. Qualquer pessoa que se consagra a Deus, que teme a Deus, busca, reverencia a Deus, obedece o Senhor, tem uma vida no altar, essa pessoa está propensa a ser usada por Deus. É assim que funcionam as coisas com Deus, meu irmão. Não é só quem está no altar, não. Não é só quem é obreiro, não. Não é só quem tem cargo, não, irmão. Ei, sabe quem Deus usa? Eu vou lhe explicar quem Deus usa. Quem tem uma vida consagrada a Deus, que jejua e ora. Não pasme no que eu vou falar. Vou falar algo aqui que talvez vai ser escândalo para muito. Tem muitos obreiros, tem muitas pessoas que estão no altar e não têm uma vida de oração. Não tem uma vida de consagração a Deus. Não tem uma vida de jejum. Eu conheço e muitos, não são poucos, e que vivem na carne. Eu conheço. Então, quem está no altar não quer dizer que é melhor do que você. Quem está no altar não quer dizer que é mais usado que você. Não. Deus usa aquela pessoa que primeiro crê e se sacrifica para Deus. Se separa do mundo, do pecado e se consagra para Deus. Essas pessoas serão instrumentos de Deus na face da terra. Nós pregamos aqui há poucos dias sobre Raabe. Era o que a Raabe? Uma prostituta. Aí eu te pergunto, Deus usou ela ou não usou ela? Claro que usou. Lógico que nós não vamos misturar as coisas. Nós não vamos pegar uma pessoa que está em pecado, introduzir dentro da igreja, assumir cargo. Não. O que eu estou falando é a manifestação da presença de Deus pelo seu Espírito na vida da pessoa. Não estamos falando de cargo, não. Tire isso da cabeça.
Esse negócio de cargo é terreno, irmão. Muita gente briga por causa disso, se desentende, fica de mal e entra na carne. Não estou falando de cargo. Eu estou falando da manifestação da presença de Deus. Estou falando do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É disso que eu estou falando. E qualquer pessoa que se consagra a Deus, que busca, teme, obedece, vive a palavra do Senhor, vai ser usado por Deus. A minha oração, que Deus te use. A minha oração, irmão e irmã, que você se separe para Deus. Que você se consagre mais ainda para Deus. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido a Deus. Esse é o meu desejo. Sabe por quê, irmão? Eu não estou aqui para ser demagogo, não. Eu não estou aqui para ser hipócrita, dizendo que Deus só usa a mim. Não, 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 pelo amor de Deus. Longe de mim isso. Olha, eu estou aqui ao vivo, em público, para 186 países, e falo aqui no programa para todos ouvirem. Deus não usa só o missionário. Deus quer usar você também. Você também é importante. Você é especial. Você é servo. Você é instrumento de Deus. Você é canal de bênção. Deus vai te usar. Receba essa palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus nesse dia. Receba. Deus está mandando falar para todos vocês que vocês são instrumento de Deus. Vocês são canais de Deus na face da terra. Deus está mandando lhe dizer. E Deus vai usar vocês. Você crê, você acredita, a tua fé alcança isso. Então toma posse, receba, viva isso, coloque em prática e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio santo. Nós somos a nação eleita, o povo escolhido, o sacerdócio real. Você tem que tomar posse dessa palavra. É para você. Às vezes eu fico observando ministro, entre aspas, né? Ministro, obreiros, entre aspas, nos altares, se colocando como um semideus, irmão. Como se Deus só usasse ele, como se Deus só falasse com ele, como se só ele fosse sábio, como só ele conhecesse a Bíblia, como só ele orasse, como só ele louvasse. Que isso, irmão, não é assim. O reino é para todos. E outra coisa importantíssima que eu vou falar, eu já falei aqui no programa, alguns programas anteriores. Preste bem atenção, irmãos. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém prevalece sozinho na obra de Deus. Precisamos meditar mais nisso. Um depende do outro e cada um tem o seu papel. É isso. Hoje o que mais acontece, sabe o quê? São divisões, são desuniões, o egoísmo, o partidarismo, a facção entre o povo de Deus. Isso não pode acontecer. Isso faz parte do inimigo, obra da carne. Quem está no espírito não se mete nessas coisas. Nós temos que entender isso. Nós temos que aprender e viver isso na face da terra. Um depende do outro. Você quer um exemplo? Eu estou aqui. Deus me constituiu como missionário e responsável por esse programa. Mas esse programa, ele não acontece somente com missionário. Claro que não. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho que ser humilde e admitir isso. Encarar essa realidade. Eu estou aqui, você está do outro lado e todos nós juntos formamos a igreja de Cristo. Está entendendo? Nós formamos o reino de Deus. Cada um com suas tarefas. Cada um com seus deveres. Cada um com seus compromissos. Nós estamos aqui. Nós somos um grande exército de oração. São várias pessoas orando aqui, um pelos outros. Cada um tem uma função. Tem gente que ora por essa obra missionária.
tem gente que jejua por essa obra missionária, tem gente que propaga essa obra missionária, tem gente que abençoa com dízimo essa obra missionária, tem gente que abençoa com oferta essa obra missionária, tem gente que abençoa a obra social dessa obra missionária. Enfim, cada um de nós temos uma tarefa, cada um de nós fazemos a nossa parte e o resultado é o êxito. O resultado é a vitória de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. É isso. Nós temos que entender isso. Ninguém faz nada sozinho. E você é um instrumento de Deus. Nunca se esqueça disso. Você é instrumento de Deus. Deus lhe usa. Deus quer te usar. Deus tem dons espirituais para a sua vida. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer te revestir com a armadura dele. Entenda isso. Deus quer derramar sobre ti a tua unção, a unção dele. Ele quer derramar sobre ti. Ele quer te dar a sabedoria da palavra. Ele quer te dar a palavra profética sobre a tua vida. Ele quer te levantar como um pregador, uma pregadora. Ele quer te levantar como um levita da casa do Senhor. Você é um instrumento de Deus. Saiba disso. Não permita que ninguém venha te diminuir, te desfazer, desprezar, menosprezar. Não admita isso. Porque existe um Deus no céu. E esse Deus, ele te valoriza e diz para você que você é alguém especial para ele. Meu filho e minha filha. Amém? Toma posse, irmão. Toma posse dessa palavra, que essa palavra vem do coração de Deus. É inspirada por Deus, essa palavra. Essa palavra nada mais é uma palavra de valorização. Ainda que as pessoas da tua família não te valorizem, ainda que teus vizinhos não te valorizem, ainda que no teu ambiente de trabalho não te valorizem, ainda que na tua igreja não te valorize, o teu pastor não te valorize, a tua líder ou teu líder não te valorize, saiba que Deus te dá o valor. Você tem valor para Deus. Olha, o momento, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Isso não é regra. Isso é para mim e os irmãos vão analisar. O momento em que Deus começou mais me usar, quando eu saí das garras dos homens. Essa é a palavra. Das garras dos homens. Foi o momento que Deus começou mais me usar e o momento que eu tive mais intimidade com Deus. A verdade foi essa. Quando eu me desprendi dos homens. Porque existe, infelizmente, irmão, essa é uma verdade que tem que ser falada. Existem muitas pessoas que ao invés de torcer pela sua vitória, pelo teu sucesso, pela tua ascensão, essas pessoas ficam retendo. Essas pessoas ficam embaçando. Essas pessoas ficam colocando obstáculos, impedimentos para que você não cresça, para que você não seja usado por Deus. E eu vou te dizer mais. Deus vai falar com muitas pessoas sobre isso que eu vou falar agora. Existem muitas pessoas antigas na igreja, com cargos de liderança e até mesmo obreiros que estão nos altares, que têm medo que Deus levante alguma pessoa, comece a usar aquela pessoa. Sabe por que tem medo? Tem medo de tomar o lugar dele, o lugar dela. Misericórdia, irmão. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Não se escandalize, não. É a mais pura verdade. Tem pessoas, irmão, que não torcem para você vencer, para você sobressair, para você ser usado por Deus, para Deus te levantar. Sabe por quê? Com medo de você tomar o lugar dele ou dela. Acontece muito isso, principalmente dentro das igrejas. Meu irmão, foi por esse um desses motivos que eu me desprendi dos homens. E me prendi mais aos céus. Foi por um desses motivos. Um dos motivos
foi esse. Infelizmente é essa. É como se fosse uma disputa, irmão, pelo amor de Deus. Disputa quem prega melhor, disputa quem ora melhor, disputa quem louva melhor, disputa quem fica, meu Deus do céu, bajulando o pastor. Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é prática da carne. O nosso Deus não nos ensinou essas coisas. Sabe o que eu vejo com isso? Perca de tempo. Fica perdendo tempo com coisas banais, insignificantes, carnais, que não somam em nada, não vai fazer a diferença em nada, e a pessoa fica parada. A pessoa fica como um parasita. Aí começa a surgir o quê? A carne, de que forma? Fofoca, contenda, picuinha, um falando da vida do outro, um julgando, um condenando, um apontando e deixa de fazer a obra. É isso que acontece. Eu conheço muitas igrejas que acontece isso. Aí eu te pergunto, estou falando alguma mentira? Estou inventando alguma coisa? Ou você já percebeu isso também, que por onde você passou, até mesmo na igreja que você congrega, não acontecem essas coisas? Meu irmão, foge dessas coisas. Isso é perca de tempo. Isso não vai te edificar em nada. Mergulhe na presença de Deus. Deixa Deus te usar e cumpra o teu chamado em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala uma palavra muito linda, muito linda. Ficai na vocação ao qual foste chamado. Meu irmão, cumpre o teu papel de servo de Deus na face da terra. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Olha, eu vou dar esse recado aqui muito resumido, porque eu quero entrar na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra aqui sobre legado. A minha é uma palavra linda, inspirada, revelada, como sempre, pelo nosso Deus. Amém? Eu só quero falar aqui, na verdade, eu quero reforçar os irmãos. Não deixem de participar da campanha da moedinha ou cédula. Tá bom? Nós contamos com a tua ajuda. Nós contamos com a tua participação. No próximo mês de junho, no final do mês de junho, nós vamos efetuar o nosso primeiro depósito. Em dezembro, vai ser o segundo depósito. Para 3 casas de recuperação. E os outros 50% vai ser para o projeto Bíblia Grátis. Amém? Não deixe de participar. Participe. Já tem várias pessoas participando da campanha da moedinha. Tem pessoas que já estão entrando em contato comigo. Senhor missionário, já estou participando, já estou fazendo. Tem sido uma bênção. Se você não está fazendo ainda, faça, participa. É de Deus. É para a obra social desse ano. Tá bom? A minha garrafinha já está aqui. Ó. Ei, lasqueira. Tá pesado. Amém? Irmão, não deixe de participar do Santuário Deus é Fiel. Nós já cumprimos a parte do cenário. Estamos agora na parte da iluminação. Essa aí eu já faço questão de falar um pouco, porque eu vou colocar o banner aqui, para dar tempo de colocar o banner aqui para os irmãos observarem. Nós removemos a parte da treliça para cortar custos e também adquirir o mais rápido possível a iluminação para o Santuário Deus é Fiel. Na programação passada eu já coloquei, os irmãos já conseguiram ver mais ou menos como é a iluminação, tá bom? Fica em torno de 1.300, 1.400, 1.500, fica entre 1.300 e 1.500. Eu conto com a tua participação, eu conto com a sua doação, para que nós possamos adquirir também a iluminação em nome de Jesus. E não deixa de ser um associado do projeto Bíblia Grátis. Bíblia Grátis, a Bíblia é o instrumento que nós utilizamos para a nossa evangelização e distribuímos gratuitamente. Para que isso aconteça e amplie, eu preciso que você seja um associado. Associado bronze, você participa com o valor de R$30. Associado prata, você participa com o valor de R$50. E o associado ouro, você participa com valor a partir de R$100. Eu preciso que você seja um associado fielmente todos os meses. Por quê, missionário? Para que eu possa contar com aquele número de pessoas certo, para que eu possa assumir o compromisso em adquirir as Bíblias, porque é com quantidade.
tá bom? E eu quero deixar uma observação aqui. Me informe sempre quando você for destinar os seus depósitos nas contas bancárias que estão aqui na descrição do vídeo, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Me informe os valores, o banco que você depositou e para que você depositou. Os irmãos já perceberam que são alguns setores. Então você coloca em detalhes, entendeu? Para que eu possa saber, não foi para o Santuário Deus é Fiel, é para o projeto Bíblia Grátis, não, isso aqui é o meu dízimo, não, isso aqui foi para outros fins. Então eu preciso saber para o nosso controle e organização, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai te retribuir, que Deus vai lhe abençoar. Deus vai acrescentar bênçãos sobre a sua vida. Eu te dou um motivo só para isso. Sabe por quê? Porque você está investindo e aplicando no reino de Deus na face da terra. Ele é o mais interessado em lhe abençoar. Amém? Vamos para a palavra do nosso Deus, vamos buscar a palavra do Senhor. Tem uma palavra linda, tem uma palavra maravilhosa. Se você está com a Bíblia em mãos, toma posse. Abra no livro do profeta Neemias, capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim: E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Você diga amém e glória a Deus. Eu vou ficar somente por aqui com essa palavra, porque é um versículo pequeno, mas tem um conteúdo gigantesco de aprendizado, de esclarecimento, de entendimento, de sabedoria para a nossa vida. Quem não conhece esse texto? Esse texto é conhecido por todos. Mas eu gostaria, juntamente com os irmãos e Deus, mergulhar em alguns detalhes. Porque eu sempre tenho dito aqui que a Bíblia, ela é feita de detalhes. E nós precisamos extrair esses detalhes com o máximo de cuidado. Para que você aprenda. Para que você seja instruído. Para que posteriormente você coloque em prática e venha obter o êxito dentro daquilo que você aprendeu. Nós temos uma iniciativa de Neemias ao rei. Nós não lemos os versículos anteriores, mas os versículos anteriores diz que o rei olhou para Neemias e viu que ele estava com semblante desfalecido. Neemias, ele estava triste. Essa era a causa dele. E essa causa é o legado dele. Ele tinha dito para o rei que ele estava triste porque a pátria dos seus pais, a cidade dos seus pais, havia sido destruída, que é Jerusalém. E os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. Ele teve essa notícia, essa triste notícia. Deixa eu dar uma breve parada aqui, porque é de suma importância nós martelarmos aqui nessa tecla. Assim como Neemias, qual de nós nunca teve informações, notícias trágicas, tristes e desastrosas? Assim como Neemias. Neemias recebeu a notícia da destruição da cidade dos seus pais. Assim como eu e você recebemos muitas notícias. Lógico que para Neemias foi a destruição da cidade. Para nós temos a nossa notícia diferente. Cada um de nós recebemos a nossa notícia de acordo com as nossas circunstâncias. Não é verdade? Dessa forma que acontece. Preste bem atenção nessa linha de raciocínio. Neemias recebe a notícia. A notícia não era boa. Eu quero que você dobre a sua atenção
para a iniciativa de Neemias. Porque é aqui que está todo o segredo desse texto, que será aplicado para a campanha do legado e, consequentemente, terá um reflexo na nossa vida. O que, missionário? Pelo reflexo humano, pela iniciativa humana, a tendência, quando você recebe uma notícia triste, trágica, é o quê? Você, automaticamente, o semblante cai. Você desfalece. Você fica triste. Isso é automático. Isso é automático. A tua emoção, ela rapidamente, ela vai reagir. Tem pessoas que chegam ao extremo, não conseguem reagir, não conseguem dar a volta por cima, não conseguem lutar, não conseguem encarar, não conseguem resolver. Eu estou colocando aqui todos os pormenores. Mas Neemias, ele vai nos deixar um grande ensinamento. Um grande segredo. Neemias, ele recebe a notícia e ele prontamente se achega até o rei e pede uma autorização ao rei para que ele fosse à terra, a cidade, a pátria dos seus pais. Uma coisa que me chama a atenção, e eu admiro muito nessa iniciativa de Neemias, que ele teve uma iniciativa de reconstruir uma coisa que estava destruída. Reconstruir algo que estava desmoronado. Uma vez eu ainda estava no Rio de Janeiro, na cidade serrana do Rio de Janeiro, ali nas mediações de Teresópolis, Petrópolis, teve uma grande, vamos dizer, enxurrada, né? Temporal, chuvas. Isso foi notícia no Brasil todo, que a água desceu de uma tal maneira que saiu devastando muitas casas, aonde encontrava no caminho. Foi devastando as casas, foi um horror. Inundou várias cidades, destruiu várias casas, morreram pessoas. Eu passei nessa época lá, porque eu estava viajando, e eu tive que passar por ali. Logo, alguns dias posteriores, foi pouco tempo que teve o caso, não sei se foi 2 ou 3 dias, uma coisa assim, eu tive que passar por ali. E eu fiquei abismado, eu fiquei assim, impactado com o que os meus olhos viram. A tamanha destruição que foi, sabe? A força daquelas águas descendo da serra e devastando tudo. Eu cheguei a ver um carro em cima de uma casa, né? O nível da água baixou, as chuvas cessaram e tinha um carro em cima de uma casa. Eu estou falando isso, irmão, para que nós possamos comparar a situação de Neemias. É semelhante, vamos lá, vamos aplicar de uma forma melhor. É semelhante o que aconteceu no Haiti. Se eu não estou enganado, foi no Haiti que teve aquele terremoto, né? Lá já é um país pobre, o povo já sofre, o povo é sofrido. E houve, parece, esse terremoto destruiu muitas casas. Até hoje está tudo destruído. Eu acredito que a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém estavam exatamente dessa forma. Mas Neemias,
Presta bem atenção, Neemias, ele não se intimidou com aquela destruição. Ele não se entregou, ele não deixou o seu espírito se abater ou a sua fé ser abalada. Não, ele não permitiu isso. Porque diz a Bíblia que ele pede autorização para ir em Jerusalém. Então, isso demonstra o quê? Iniciativa. Ele não se acovardou, ao contrário. Eu acredito que naquela hora ali, o Espírito de Deus se apoderou da vida dele e deu uma coragem para ele. Sabe por quê? Porque um ser humano sozinho não tem condições de fazer aquilo ali. Não tem, porque está destruído. Mas eu creio, eu acredito que quando o Espírito de Deus, ele se apodera da vida da pessoa, nós ficamos mais fortes. Parece que nós nos tornamos um gigante quando o Espírito de Deus se apodera de nós, sabe? Vem uma força, Larabante, Ukeb, Nasce, Récia, uma força sobrenatural se apossa de nós, sabe? Isso me faz lembrar de Sansão, sabe? A força que Sansão tinha. E o Espírito de Deus era sobre ele. Isso me faz lembrar da vitória do pequeno Davi contra o gigante Golias. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Está me entendendo, irmão? Então eu começo a entender, aprender e receber da parte de Deus que existe um espírito da parte de Deus de fortaleza. Existe um espírito de Deus que é gigante, ele é forte, ele é poderoso. E a vontade de Deus é que esse espírito se apodere em nós. A vontade de Deus é que todos nós venhamos receber esse espírito, o espírito de fortaleza, o espírito de grandeza. A grandeza não é no sentido da soberba, mas a grandeza no sentido de força. Lara, Shub, Nesse, Nâncio, Récia. É isso que Deus quer que nós recebamos. Para que esse espírito de covardia, esse espírito de fraqueza, esse espírito de desânimo, de prostração, saia da nossa vida. E entre esse espírito de grandeza, ele se apodere sobre nós. Irmãos, eu e você, naturalmente, nós não iremos fazer grandes coisas. Mas quando esse espírito de grandeza, esse espírito gigante de Deus se apodera de nós, nós fazemos coisas extraordinárias. Nós fazemos coisas absurdas que até o ser humano duvida. Vou lhe dar um exemplo. Abre-se o mar como Moisés abriu o mar vermelho. Fecha-se a boca do leão, assim como Daniel. O fogo não atinge, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E outras infinidades de exemplos que a Bíblia nos traz. O sol se para, cai fogo do céu. O machado flutua da água. Sai água da rocha. Cai maná do céu. Águas amargas se tornam doces. Está entendendo, irmão? Quando esse espírito de grandeza se apossa de nós. O texto é bastante conhecido. Quando esse espírito de fortaleza, esse espírito de grandeza, se apossa da vida de Neemias, eu vou resumir porque aqui a gente sabe que o tempo é curto. A Bíblia diz que Neemias, ele teve êxito naquilo que ele foi fazer em Jerusalém. Neemias, ele teve êxito naquilo que ele foi fazer
na cidade dos pais dele que havia sido destruído. Ele teve êxito. Por que Neemias teve êxito? Sem sombra de dúvida, irmão. Um ser humano natural não faria o que Neemias fez. Não faria. Observe o que constituiu esse espírito de grandeza, esse espírito de fortaleza sobre a vida de Neemias. Preste bem atenção. E é o que você vai fazer. Preste bem atenção. Primeiro, Neemias recebeu a notícia e não se intimidou. Segundo, Neemias recebeu a notícia e teve uma iniciativa. Terceiro, Neemias recebeu a notícia, teve iniciativa e foi de encontro àquilo que era menor do que ele e impossível diante dele. É o que você tem que fazer. Deus tem que ver essa sua postura, essa sua prática, essa tua iniciativa. Quando Deus vê isso, dos altos céus ele vai olhar para você e vai falar assim: ah, não. Aquele meu servo ali, aquela minha serva é ousado. Tem fé. Não, aquele ali, eu vou derramar o espírito de grandeza sobre ele. Eu vou derramar meu espírito de fortaleza sobre ele. O salmista diz sobre isso, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E fortaleza é o salmista que diz. Então Deus, ele quer ver essa tua iniciativa. Você não pode se intimidar. Você tem que ter iniciativa. E você tem que ir de encontro ao impossível. Aí o espírito de fortaleza, ele vai repousar sobre ti. Você é homem, você vai se sentir um super-homem. Você é uma mulher, vai se sentir como uma mulher maravilha. Lógico que eu estou só fazendo aqui uma comparação, que é uma conjectura, tá bom? Mas uma força sobrenatural, ele vai se apossar de você, vai se apoderar de você. E você vai vencer os teus obstáculos. Você vai vencer os seus impedimentos. Você vai vencer os impossíveis da sua vida que se levanta contra você. Você vai conseguir, porque o espírito de fortaleza é sobre você. Pronto, olha o que Deus está me revelando aqui. Meu Deus, que mistério profundo, que mistério profundo. Escuta, Deus me trouxe agora aqui. Qual é o capítulo que nós estamos pautado nessa campanha? Isaías 61. O que diz o primeiro versículo de Isaías 61? O Espírito do Senhor é sobre mim. Esse é o espírito de fortaleza que nós estamos falando aqui da parte de Deus. O Espírito, tem outras versões que dizem assim: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim e me ungiu. Que mistério profundo. Meu Deus, irmão, eu não preparei nada não. Isso aqui não está preparado não. Olha, não tem rascunho, não tem nada aqui. Isso aqui é inspiração de Deus. Isso aqui desce na hora. É Deus falando diretamente contigo pelo seu Espírito. Que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, irmão. Deus, ele quer derramar o espírito de fortaleza sobre você. Deus quer derramar o espírito de grandeza sobre você, para que você vença todos os obstáculos que atravessarem diante do teu caminho. É isso. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. O texto fala sobre isso. Em tempo recorde, Deus trouxe tudo aquilo até Neemias que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. Ao ponto de Sanbalate, Tobias e outros mais inimigos se levantarem contra Neemias para tentar parar ele.
Estava vendo que aquilo era um absurdo. Mas Deus era com Neemias. E eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. E Deus é contigo. O espírito de fortaleza é sobre ti. O espírito de grandeza é sobre ti. Coloca a mão assim, diga assim: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, e eu vencerei todos os meus obstáculos. Amém? Eu sei que essa palavra ela é extensa, mas não tem como a gente prosseguir, porque o tempo é curto. Mas eu acredito que deu para os irmãos entenderem perfeitamente o que Deus separou nesse programa de hoje para falar contigo. Eu acredito que você conseguiu extrair os ensinamentos da melhor forma possível. Eu acredito que o espírito de fortaleza e grandeza é sobre ti. E eu acredito que assim como Neemias, ele construiu o legado dele, que foi a finalização dos muros de Jerusalém, o mesmo irá acontecer com a sua vida. Você também vai construir o teu legado. Eu não sei o que você tem que reedificar. Eu não sei o que você tem que reconstruir. Mas uma coisa eu sei, que Deus vai te capacitar para você reedificar e para você reconstruir, seja o que quer que for. Deus vai te ajudar. Assim como Deus enviou meios necessários e capacitou a Neemias, ele vai enviar meios necessários para você e vai te capacitar também em nome de Jesus, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Creia, receba, viva e toma posse dessa palavra. Não se intimide. Não se acovarde. Não retraia. Não desanime. Não proste. Não se entristeça. Não fica de cabisbaixo. Mas faça como Neemias. Tenha convicção, determinação, iniciativa e vá de encontro àquilo que você quer. Vá de encontro, meta a mão, vai fazer, coloque em prática. Mesmo que você vá ter trabalho, seja difícil, vai suar a camisa, vai cansar, não desista. Siga em frente. Continua trabalhando, que ao tempo certo Deus vai te honrar. Deus vai glorificar o nome dele na tua causa, vai te dar vitória e todos irão ver o que Deus fez na sua vida, assim como fez na vida de Neemias. Deus também fará contigo no nome de Jesus. Amém? Eu preciso orar. Sem oração a gente não faz nada. Sem oração não acontece nada. Eu quero orar. E preste bem atenção. Nessa oração, você vai invocar o espírito de grandeza. Você vai invocar o espírito de fortaleza. E ele vai repousar sobre ti. Amém? Faça isso. Não deixe de fazer. E daqui para frente, você vai construir um novo legado na sua vida. Você crê? Se você crê, diga amém e glória a Deus. Pegue todos os seus objetos, seus pedidos de oração, coloque diante de Deus nessa hora. Os documentos, fotografia, peça de roupa, chave, o copo com água, os números das causas na justiça. Aquele papel do legado, lembra do papel do legado? Pega, apresente a Deus nessa hora. Que nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de fortaleza, o Deus de grandeza, que vai repousar sobre ti. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. É momento de oração. Vamos falar com Deus.
Maravilhoso Deus, sublime e excelso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida. Uma vez mais diante da tua santa, maravilhosa presença, nos colocamos, Pai, na tarde desse dia. Quero clamar pelo teu perdão, a tua ricas misericórdias, diante de todos os nossos pecados, Pai. Eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por esse programa, por essa obra missionária na internet, por essa palavra de unção poderosa, de ensinamento. Quero te agradecer pela vida de milhares e milhares e milhares de pessoas que estão participando, Pai, desse programa, dessa obra missionária, dos 186 países. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor venha abençoá-los. Meu Deus, eu fui impactado por essa palavra. Sinceramente, Pai, o Senhor nunca me usou dessa forma, é a primeira vez. Sinto-me honrado, privilegiado, feliz, porque é a primeira vez que o Senhor me usa dessa forma. Louvado e agradecido seja o teu nome para você. Que palavra linda. Que entendimento que o Senhor nos trouxe, Pai. Como esclareceu a minha mente. E como eu pude entender, Pai, por que algumas coisas acontecem na nossa vida que nós não temos capacidade de fazer, mas acontece. Agora eu fui entender. Por que essas coisas acontecem? Porque às vezes nós fazemos coisas, Pai, que a gente sabe que nas nossas limitações humanas não tem como fazer. Não tem capacidade. Mas acontece. As coisas acontecem, eu sou surpreendido. E hoje, assim como os meus irmãos, nós entendemos, Pai, que é o espírito de fortaleza. É o espírito de grandeza que se aposta de nós, Pai. E nós conseguimos fazer qualquer coisa. E vencer qualquer obstáculo que se coloca diante de nós. É por causa desse espírito de grandeza. Esse espírito de fortaleza. O maior exemplo disso, Pai, quem sou eu? Para estar aqui num programa, Pai, na internet, transmitindo para 186 países, com milhares de pessoas assistindo. Quem sou eu, Pai? Pequenino sou diante de Ti. Sou um semi-analfabeto, Pai. Quem sou eu? O Senhor me tirou das garras, da lama, Pai, do pecado. E hoje estou aqui, meu Deus. Quem sou eu? Mas agora eu entendo. É o espírito de grandeza. É o espírito de fortaleza que não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. E é nesse mesmo espírito, Pai, que eu quero rogar ao Senhor algo muito especial. Eu queria pedir ao Senhor, Pai, que não me negaste isso. Eu quero pedir, Pai, que esse mesmo espírito que o Senhor derramou sobre Neemias, sobre Davi, sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Elias, Eliseu, Pai, e outros mais, e na minha vida. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor também derrame sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão participando desse programa e das campanhas de orações. Eu peço ao Senhor que o Senhor derrame esse espírito sobre a vida dessas pessoas, para que eles possam romper com fé, para que eles possam vencer o impossível, para que eles possam transpor os seus obstáculos que o inimigo coloca diante de Ti, Pai. É essa oração que eu te faço. É esse pedido que eu te faço, Pai. Repouse sobre eles em nome de Jesus, Pai, esse Espírito.
Laravante, desce. Galaxere, Ignácia, na Etinância. Manto que Cirácia. Laramanto que Manaracébia. Xalai torrece, Nácia. Manate que Teostinácia. Dalamanto que nascenécia. Acho fascinécia. Minancho que minascenécia. O Laramanto que nesce rácia. Xalai nonan. Meu Deus, que manifestação poderosa do teu Espírito, que manifestação da tua presença, do teu Espírito de grandeza, do teu Espírito de fortaleza sobre nós. Ai, tocando, manto, séria, racionante, manto, récia, larabastéria, nácia, oh, santo mantos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Repouse sobre a vida desse meu irmão, dessa vida dessa minha irmã, e que ele venha dar o testemunho de vitória, testemunho de milagre, que tiveram êxito, venceram, e que o Senhor repousou sobre eles, que eles sentiram a poderosa presença sobre eles. Abençoa. Assim eu também clamo para esse mesmo Espírito sobre o projeto Bíblia Grátis, a campanha da moedinha e as melhorias do Santuário de Deus Infiel, sobre a minha vida, sobre a minha família, ministério e obra do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Como profeta e ministro do Evangelho, ministra a bênção, a vitória, o milagre e o grande livramento. No nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus. Que mistério profundo, que mistério profundo. Que mover de Deus, como é forte a presença de Deus no programa de hoje. Eu tenho certeza que você recebeu do Espírito de Deus, a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus te visitou. Eu não tenho sombra de dúvidas. Toma posse disso. Desfrute disso e viva o que Deus lhe deu hoje. Coloque em prática em nome de Jesus. Amém? O Pai não me revelou nada. Simplesmente desfrute da presença de Deus. Larabantio, Séria, Ignácia. Desfrute dessa presença. Desfrute desse espírito de fortaleza, de grandeza na sua vida. Essa foi a maior revelação de hoje para a sua vida. Que através disso, você vai romper o impossível. Amém? Chegamos aos momentos finais de mais um programa. Que Deus abençoe pelo seu carinho, sua presença, sua companhia. Eu quero agradecer por você permitir esse programa chegar até você, aonde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida, família, todos os setores da sua vida. Quando terminar o programa, não esqueça de colocar em prática os compromissos com essa obra missionária. Amém? Até o próximo programa, querendo Deus, eu tenho certeza que Ele quer, no nome que é sobre todos os nomes, o nome maravilhoso de Jesus.